Bom dia, já não há muito tempo que eu não mando um vídeo para as minhas amigas aqui do canal. É assim, o Espírito fala e quando o Espírito fala nós temos que obedecer, porque o Espírito Santo falou comigo e disse: senta agora um bocadinho neste banquinho, porque o Espírito Santo deu uma oportunidade única de estar sentada aqui, de poder olhar para cima, e hoje o sol está a brilhar aqui, estão aqui 7 graus positivos e o sol brilha aqui. E então eu quero meditar um pouco, porque meditar na palavra de Deus é algo extraordinário, e aquele que medita na palavra de Deus, ele sempre estará vivo. Ainda que venha uma angústia, venha dor, venha sofrimento, ele nunca pode ser maior do que o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é vida. E eu estou a olhar aqui para a minha camélia, aqui é dezembro. Hoje é dia 2 de dezembro de 2025 e há um ano atrás, quando eu comecei o ano, estava praticamente a acabar o ano e o Espírito Santo falava comigo e ele dizia que ia fazer uma obra muito linda no ano 2025 em mim, na minha parentela. E eu perguntava ao Espírito Santo como é que isso vai ser, como é que é possível. E a resposta do Espírito Santo agora, quando eu estou aqui sentada neste banquinho, e a resposta do Espírito Santo é que Ele faz tudo por nós. Quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Ele manda, então Ele faz tudo por nós. Eu posso falar na primeira pessoa, que realmente às vezes vem aquela dúvida no nosso coração: como é que tu, Espírito Santo, vais agir? Como é que tu vais fazer as coisas? Como é que tu consegues fazer aquilo que realmente é da tua vontade? Porque o Espírito Santo faz o que Ele quer, porque tudo é dele. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito do Deus vivo, é o Espírito que criou a vida, criou a terra, e naquele momento em que Deus estava ali a criar esta terra, para nós podermos habitar aqui, para podermos voltar a ter contacto com Ele, com o Espírito Santo. E então o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é o próprio Deus. E muitas vezes nós falamos do Espírito de Deus e a meditar. Quando se fala em Espírito, as pessoas ficam logo preocupadas. O Espírito. Mas o Espírito precisa de um corpo para habitar. E o Espírito de Deus, ele precisa de um corpo para habitar. E ele deseja habitar no nosso corpo. E quando eu olho para estas flores amarelas que eu comprei a pensar em Jesus, porque foi o dia 1 de novembro, foi o dia em que realmente as pessoas visitam o cemitério e colocam estas flores ali no cemitério, e eu, graças ao Senhor, não tenho nenhum parente morto para poder visitar. Os meus parentes estão vivos, e eu profetizei neste ano que a minha parentela, as almas da minha parentela seriam salvas. Então eu senti um alívio muito grande no meu coração, porque o Espírito Santo, ele nos consola, e ele diz que nós não temos que fazer obra nenhuma, nós só temos que fazer aquilo que ele nos ordena. E o Espírito Santo, ele diz: adora-me e ama o teu próximo. Então eu quero deixar esta meditação para vocês. Eu estava ali sentada e hoje está este solzinho a brilhar aqui, que até aquece um pouquinho as minhas costas, e eu posso dizer que nós podemos passar por todas as coisas, mas se nós tivermos amor ao Espírito de Deus e amor ao nosso próximo, nós verdadeiramente iremos sentir o renovo de Deus na nossa vida. Nós iremos sentir a presença de um Deus que Ele vive, e Ele deseja que a gente, por todos os caminhos onde nós andarmos, que
que Ele, o Espírito Santo, endireita a nossa mente, o nosso pensamento, para pensarmos em renovo, para pensarmos em renovação. E eu olho para estas florzinhas e Ele renovou estas flores aqui, dia 2 de dezembro, e as minhas flores ainda, eu comprei-as no verão para elas estarem aqui e elas foram renovadas, porque quando o Espírito está, então há vida. Que tu possas pedir ao Espírito Santo neste dia para te renovar, para vir até ti, para falar contigo, mesmo no meio dos momentos mais difíceis. E eu posso te falar por experiência própria, há momentos muito difíceis nesta terra, mas Deus, Ele diz na sua palavra que nada nos pode separar do amor do Espírito Santo. Então medita sobre estas palavras, eu vou deixar o texto para tu meditares. Repete estas palavras, porque Deus diz que grava a sua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Espírito Santo e para nós lembrarmos que o Espírito Santo, Ele é vida, e quando o Espírito Santo vem até nós e através da sua palavra Ele fica no nosso coração, então nós podemos ter vida. No meio da tribulação nós vamos ter vida, porque o Espírito de Deus, o amor de Deus se move e vem até nós através da sua maravilhosa palavra, que é vida e criou tudo. A palavra e o Espírito criavam, e o Espírito se movia e falava e tudo acontecia. E tudo pode acontecer na tua vida quando tu entregas o teu coração ao Espírito Santo. Entrega o teu coração e Ele fará a obra maravilhosa.